Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês sobre a nossa tentativa recente, falha, de tentar conseguir o Work Holiday Visa para Nova Zelândia. Vou explicar o que é esse visto, por que ele é tão concorrido e difícil de conseguir, e o que a gente aprendeu com essa experiência toda de não conseguir o visto. Mas antes, se você não me conhece, eu sou a Fer, sua nova amiga viajante. Aqui nesse canal, eu trago tudo sobre o mundinho de viagens e intercâmbio. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal e bora pro vídeo. O que é, então, o visto Work Holiday, tá? Ele existe para diversas nacionalidades em diversos países, mas para brasileiros em específico, as vagas são um pouquinho limitadas, eu diria que até demais. Mas, basicamente, tá? Work Holiday Visa, ele é um programa de intercâmbio que te permite morar e trabalhar de forma legal em um país por até um ano. É um visto incrível, gente, porque tu não precisa ter uma oferta de trabalho para chegar no país, tu pode chegar sem emprego e tu não precisa estudar, que esse é um dos grandes problemas e que encarece tanto os intercâmbios, né? Principalmente, sim, para Austrália, Nova Zelândia, Europa, Canadá, enfim, porque tu tem que, normalmente, para poder trabalhar, você precisa estar estudando. E daí que fica muito caro todo esse rolê, né? Porque pagar um estudo fora, né, em outra moeda é bem caro. Então, o Work Holiday Visa é simplesmente um dos melhores vistos que tem para quem quer uma porta, né, de saída do Brasil e uma porta de entrada em qualquer outro país para começar a vida de um modo mais fácil, eu diria. Mas é fácil mais ou menos, tá? Para vocês entenderem, para brasileiros, existem alguns países que têm o Work Holiday Visa. A Austrália é um deles, a Nova Zelândia é outro, a França e, se eu não me engano, a Alemanha também tem. Cada país tem a sua peculiaridade e tem o seu jeito de aplicar para esse visto, tem as suas regras, mas, se eu não me engano, a maioria deles, a regra básica é que você tem que ter entre 18 e 30 anos para aplicar. Tirando isso, aí cada uma tem a sua regra, né? Por exemplo, a Austrália, você tem que comprovar inglês, então você tem que fazer uma prova para comprovar que você tem um inglês bom para vir para cá. A Nova Zelândia não precisa de nada disso. Você simplesmente só aplica, não precisa comprovar inglês, não precisa comprovar praticamente nada. É muito mais fácil barra, né? Muito mais fácil. Mas esse é, sem dúvidas, um dos melhores vistos que existe atualmente para brasileiros que querem morar e trabalhar fora do país. O grande problema desse visto é que as vagas, elas são super limitadas, gente. E de uns anos para cá, esses tipos de vistos ficaram muito famosos na internet, porque óbvio que as pessoas começaram a criar conteúdo para espalhar a boa, né, de que existe um visto tão bom para os brasileiros e que a grande maioria dos brasileiros ainda não conhece. Só que quanto mais foi sendo compartilhado e mais pessoas ficaram sabendo dessa oportunidade, mais pessoas agora aplicam para esses vistos. E é mais difícil do que conseguir um ingresso para o show da Taylor Swift, gente. É muito difícil. Porque o que acontece, tá? Se eu não me engano, a Austrália, eles têm 500 vagas por ano para brasileiros. Então, todo ano, um determinado dia, em um determinado horário, eles abrem essas vagas e as pessoas, elas aplicam. Só que tem vezes que dura menos de 5 minutos essas vagas, porque as pessoas, elas aplicam, fazem um monte de coisa, esse programa e tal, e quem chegar primeiro pegou a vaga, gente, é basicamente isso. Você só vai pagar o visto se você conseguir a vaga. Então, quando você paga, você basicamente consegue a vaga, e normalmente eles te pedem algumas outras coisas, tipo um exame que tu precisa fazer. Você vai lá, faz esse exame. Se dá tudo certo com a sua documentação e com os seus exames, o visto é teu, entendeu? É muito raro alguém, eu nunca ouvi falar, na verdade, de alguém ser negado esse visto. Eu acho que se tu faz tudo de acordo com o que eles pedem, é relativamente fácil de você conseguir o visto. Mas você também tem que ter uma certa comprovação financeira, tá? Então, tem toda essa parte também, e cada país tem a sua regra de comprovação financeira. A Austrália é diferente da Nova Zelândia, que é diferente da França, que é diferente da Alemanha, assim por diante. Se eu não me engano, os países da Europa, como eu disse, França e Alemanha, que eu sei que tem esse Work Holiday Visa, as vagas são maiores e eles não são tão conhecidos ainda. Então, vale a pena dar uma pesquisada também se você sonha em ir para a Europa, não sabe por onde começar, existe esse tipo de visto para brasileiros. Não sei exatamente quais são os requisitos, por isso que eu também não trouxe aqui, mas se você perguntar ali pro nosso amigo chat e também dar uma pesquisada nos sites dos consulados, você vai encontrar tudo que precisa para o seu caso, caso você queira aplicar também. O da Nova Zelândia não são 500 vagas. O da Nova Zelândia são 300 vagas para brasileiros por ano. Ontem às 10 da manhã foram abertas inscrições para quem queria o visto de Work Holiday na Nova Zelândia, né? E durou 3 minutos, gente. 3 minutos. Por quê? Porque existe 300 vagas para o país enorme que é o Brasil e há muita gente tentando. E aí o site fica sobrecarregado, às vezes não carrega, então você tem que ser super rápido, é bem confuso, assim, é bem complicado, eu diria.
Para aplicar é super simples. O problema é que é sorte. É basicamente sorte. Não é nada sobre o seu perfil ser bom ou não. É literalmente a sorte da tua internet carregar, de você conseguir preencher o mais rápido possível, pagar e aí sim a vaga é sua. E o da Nova Zelândia é um dos jeitos mais fáceis de fazer, porque é simplesmente só vai lá e preenche um formulário. A gente testou uma semana mais ou menos, a gente ficou treinando esse formulário para preencher o mais rápido possível. A gente estava preenchendo em 1 minuto 15, 1 minuto e 20, mais ou menos, dependia da internet, mas estava sendo bem rápido o nosso preenchimento. Então a gente sentiu que a gente estava preparado, né, para a batalha. Acordamos 6 da manhã para aplicar. Logo quando abriu, a gente já clicou no mesmo segundo, aplicou ali rapidinho, rapidinho. Gente, foi tipo assim, a menos de 1 minuto e meio a gente já estava na página para ir para pagar e já dizia, acabou as vagas, você não consegue mais aplicar. Então é insano, insano. A gente, na verdade, foi sem uma expectativa muito grande, porque a gente sabia, nós éramos 2 pessoas, então tu não pode levar, não é um visto que nem de estudante que tu pode trazer sua família, seu namorado, você tem que aplicar separadamente. Então, eu queria o visto e o Matheus queria um visto. Então, das 300 vagas, a gente queria 2 para nós, então já era muito mais difícil. E ainda mais dividindo a internet, aqui um do lado do outro, a gente sabia que ia ser difícil. Tem gente que consegue, mas a probabilidade é um pouco menor. Então, a gente foi assim, não custa tentar, não precisa pagar, se a gente não conseguir, a gente não vai pagar, então vamos tentar, né? A gente já conhecia esse visto há algum tempo, inclusive, antes da gente vir para a Austrália, a ideia inicial era aplicar para o Work Holiday da Austrália, porque a gente não queria vir estudando. Só que a gente estudou um pouco sobre o visto em si e a gente viu que a probabilidade de a gente conseguir era um pouco baixa e provavelmente ia ser meio frustrante se a gente não conseguisse, porque a gente queria sair do Brasil o quanto antes e algo mais certo. Então por isso que a gente decidiu vir como estudante na época que a gente veio aqui para a Austrália. Então a gente sempre soube do da Nova Zelândia e que existia essa possibilidade. Quando a gente estava aqui na Austrália o primeiro ano, a gente pensou em aplicar, mas a gente também tinha decidido ficar aqui na Austrália por mais um ano, então não fazia sentido, então a gente nem tentou. Esse ano, quando a gente decidiu ir embora da Austrália, uma das opções era sim aplicar para o Work Holiday Visa e tentar ficar o ano que vem na Nova Zelândia. Inclusive, a gente já estava com uma viagem planejada para Nova Zelândia, que a gente falou: ah, vamos sentir qual é a vibe, vamos ver se a gente gosta do país. Se a gente gostar, se a gente dizer realmente a gente moraria aqui por um tempo, bora aplicar para esse visto. E óbvio que a gente foi para Nova Zelândia e a gente se apaixonou, né? Porque é um país incrível. Inclusive, a gente fez uma viagem de camper van lá e foi muito, muito legal. Recomendo muito essa viagem e eu vou deixar aqui o link do vídeo que mostra ali a nossa camper van e tudo mais. Então, a gente já estava decidido que era isso que a gente ia fazer. O nosso plano A seria aplicar por visto, mesmo a gente sabendo que a probabilidade de a gente conseguir era bem baixa. Então, a gente também não botou muita expectativa, eu diria, tá? A gente sabia que talvez não fosse dar. E tá tudo bem. A gente realmente dizia, tá, se der a gente vai, se não der a gente recalcula a rota. Por isso que eu acho que a gente ficou tão de boa de não ter conseguido. Foi um pouco frustrante, sim, porque você se prepara um pouquinho, né, pra estar ali e tu chega a sonhar, tu chega a imaginar a sua vida lá. A gente já tava imaginando a nossa vida catando kiwi, catando morango, né, nas fazendas, ganhando em dólar. Tu imagina um pouco a sua vida, né, tu cria uma expectativa. Mas a dica que eu tenho principal para quem quer aplicar para esse visto ano que vem, porque agora as 300 vagas desse ano de 2025 já acabaram, então ano que vem, provavelmente em outubro, ainda acho que não saiu a data, quando vai abrir, e você quiser se preparar, é super tranquilo. Você consegue fazer por conta própria, não precisa pagar ninguém para fazer, você mesmo que faz. E você só vai pagar se você conseguir a vaga. Então não custa tentar. Mas tenta só se você quer mesmo, tá? Porque senão vai trancar quem tá querendo muito. E aí fica sobrecarregado o site, é uma doideira. Primeira dica, na verdade eu acho que a única dica para quem quer tentar e sonha em conseguir um visto desses é não crie expectativa, porque eu acho que se tu cria uma expectativa muito alta e bota todas as tuas fichas de que tipo assim, eu vou ir para Nova Zelândia, eu vou ir para Austrália, eu vou para em qualquer lugar que tu vai aplicar por Work Holiday Visa, se tu bota uma expectativa muito alta e conta todas as tuas fichas nisso aí, você vai se frustrar muito caso você não consiga. A probabilidade de você conseguir, infelizmente, é pouca. Muitos amigos meus que eu conheço aqui na Austrália conseguiram, mas é óbvio que eu já conheci eles quando eles estavam aqui na Austrália e aí eles já tinham conseguido. Então, é óbvio que a gente conhece aqui as pessoas e falam, ah, eu vim com o Work Holiday Visa, mas é que você tá conhecendo uma das 500 pessoas que conseguiu, entendeu? Ou várias das 500 pessoas que conseguiu e elas já estão aqui na Austrália. Então parece que é fácil, tu olha, ah, a pessoa ali conseguiu, eu conheço 5, 6, 7, 10 pessoas que conseguiram, então não é tão difícil. Mas você já tá conhecendo as pessoas que já estão aqui, que já conseguiram, entendeu? Se tu vai ver quem é que tentou, é muito mais pessoas tentando do que pessoas conseguindo, porque, como eu falei, são 500 vistos. Para Nova Zelândia, 300 vistos. Então não aposta todas as tuas fichas
nesse visto. Eu diria tenta, não custa tentar. O da Austrália custa um pouco porque você tem que fazer ali uma prova de inglês que é verificada por eles lá e é um pouquinho chatinha de fazer, um pouquinho cara de fazer, mas a da Nova Zelândia em si e as da Europa você não precisa gastar muito dinheiro para aplicar. Se não der certo, você basicamente não gasta nenhum dinheiro. Se der certo, aí sim você vai gastar dinheiro, mas aí vale a pena, né? Então, fica a dica para quem quer aplicar, não bota todas as suas fichas, porque você vai ficar lelé da cuca, faz parte. Falei lá no Instagram, né, que a gente não conseguiu, todo mundo disse, ai, eu adoro como você lida bem com as coisas. E, na verdade, não é que eu não que eu lido bem. A verdade é que eu sou realista. Eu fui aplicando, óbvio que a gente tem ali uma esperança, mas eu fui realista desde o início de que a probabilidade de não dar seria muito maior do que se desse ia ser um milagre. E também eu botei muito na minha cabeça de que se fosse para ser, a gente ia conseguir. A nossa parte a gente fez, a gente treinou, a gente estava preparado, né? Demorou um pouco, a internet caiu um pouco, não nos favoreceu, não foi sorte também, a gente não teve sorte. Mas não é porque não era para ser, porque outras coisas vão vir, outras portas vão abrir e vai dar tudo certo. Eu já passei por isso antes no meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos, onde eu queria muito, muito uma coisa que não deu certo. No fim, eu fui para outro lugar e foi uma das melhores experiências da minha vida. Se eu tivesse ido para o lugar que eu queria desde o início, eu acho que não teria sido tão bom. Eu não teria conhecido o Matheus, não teria feito meus amigos. Então, tipo assim, vai acontecer alguma coisa, se não era para ser agora, talvez ano que vem. Ano que vem, muito provavelmente a gente vai tentar de novo, porque, que nem eu falei, não custa nada. Ai, foi bem engraçado, gente. A gente acordou 6 da manhã e ficou assim os dois. Inclusive, eu filmei, porque eu pensei, se a gente conseguir, é um bom vídeo. Se a gente não conseguir, também é um bom vídeo. Então. Não tem mais. Porra, as pessoas são rápidas, hein? Tudo bem. Porra, não é possível que você não conseguiu. Não deu, povo. Tu fez o bagulho mó rápido. Mas aqui o site não tava carregando. Porque pra Nova Zelândia a gente não vai ano que vem. Eu acordei 6 da manhã pra nada, vou dormir.